Bom dia, pessoal. A mensagem de hoje é sobre um homem que em um só dia resolveu 800 problemas. Sérios. Não eram problemas emocionais, sentimentais. Eram problemas muito sérios na sua vida. Tá bom? Se você ler, se você abrir o texto, vamos ficar de pé, vamos fazer juntos a leitura do texto bíblico. Dá para ler? Vamos ler todos juntos? Dá para ler ou não? Sim. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Vamos repetir de novo, dá para ver? Deu para ler? São estes os nomes dos valentes de Davi: José Basebete, filho de Taquemone, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Pode sentar. Todos nós temos problemas, alguns mais, outros menos. Alguém só para não ter, quem passou pela vida e não teve problema para resolver, só se não nascer. Mas toda aquela pessoa que nasce, ela passa no dia a dia a lidar com dificuldades. Às vezes internas, às vezes externas, às vezes circunstanciais. Todas elas são muito marcantes no nosso dia a dia. É raro um dia na vida que a gente não tenha, que você não tenha que resolver alguma coisa. Quando nós analisamos a Bíblia, quando nós analisamos esse sermão, o objetivo desse sermão é ser um sermão de encorajamento. De vez em quando eu tenho alguma coisa séria para resolver, eu leio esse texto. E eu me lembro desse homem não como um guerreiro, mas eu me lembro de José Basebete, filho de Taquemone, como um incentivo para a minha vida. Naquele dia que eu acho que eu estou muito atarefado, que eu acho que as coisas estão ficando complicadas, eu me lembro assim: imagine você no lugar de José Basebete. Já tinha pedido arrego há muito tempo, já não tinha nem começado a luta. Então, o objetivo desse sermão é trazer para todos nós motivação. Motivação para a vida, motivação para a luta, motivação para enfrentamento das nossas dificuldades, das nossas debilidades, enfrentamento muitas vezes das oposições que nos cercam, dos desafios que estão diante de nós. Esse é o objetivo dessa palavra. Esse sermão, ele tem, esse texto de forma especial, ele tem alguns personagens. Davi organizou o seu exército de tal forma que ele era ladeado por 33 soldados. 33 soldados escolhidos profissionalmente, não era uma escolha emocional. Ele escolhia dentre os campeões. Então, cada grupo desses 33 soldados era organizado da seguinte maneira: 10 eram liderados por um. Então, na verdade, eram 3 conjuntos de 11 soldados. E aí você tinha o principal dos 3. 3 lideravam 30 e um liderava os 3. Tinha a primazia. Se você tiver mais tempo e quiser detalhar a questão do estudo, você pode ir na versão latina. A versão latina chama aquele que tinha a gerência ou a supervisão dos 3 valentes, daquele que tinha a cátedra, aquele que tinha a liberdade de comandar os seus outros pares naquele sentido. Então, quando a gente toma esse texto nas mãos, nós estamos diante de um dos textos motivadores da Bíblia. A Bíblia tem vários textos que nos motivam à luta, que nos motivam a sermos pessoas que enfrentam a vida sem medo, sem destemor. Semana passada, quem esteve aqui mais ou menos acompanhou um pouco daquela orientação de Davi sobre o manual que nos ensina a vencer o medo. Como é que nós temos segurança para não vivermos uma vida cheia de medo. Mas, quando nós tomamos esse texto, você tem nas mãos um homem
cujo principal acontecimento foi que, num determinado dia, ele amanheceu marcado para morrer, mas terminou o dia com todos os seus inimigos mortos. Aí eu tomo esse texto para a gente dizer assim: imagine se você se levantasse hoje, né, no dia de hoje, com 800 soldados filisteus, treinados para a guerra, armados, e o alvo desses soldados sendo quem? Sendo você. Imagine isso. Imagine a dureza que você teria do dia pela frente. Então, eu quero usar esse texto hoje como motivação para todos nós. Amém? José Bassebete terminou o dia não como defunto, mas terminou o dia como herói. Ele amanheceu o dia marcado para ser defunto. Aquele dia, todo mundo olhou assim e falou: hoje ele está morto. Eu costumo brincar e dizer que esse José Bassebete foi quem inspirou o Rambo, não foi o Rambo que inspirou ele. Ele é muito anterior ao filme de Rambo, não é? Eu que quando era menino que gostava daqueles filmes de samurai, falava: esse rapaz só pode ser um samurai, tem alguma coisa interessante. Mas hoje nós vamos ver um pouco dessa história. Então, o objetivo dessa mensagem é trazer isso. Agora, preste atenção, antes de eu entrar no sermão, eu quero que você grave mais ou menos onde é que nós estamos. A Bíblia é o livro que conta a história da humanidade. Vou repetir isso algumas vezes durante esse ano. A história da humanidade, do começo ao fim. Você tem o Gênesis, que é o começo da história da humanidade, e você tem o Apocalipse, que é o fim. A Bíblia tem um conjunto de livros, de 12 livros, chamados de livros históricos. Os livros históricos, eles contam a origem de Israel e contam também o fracasso da nação de Israel. Então você tem, se você pegar o livro de Josué, até o final da volta do cativeiro, você tem os momentos da história daquele povo. E a história de Israel não é diferente da história da igreja, não é diferente da nossa história. Não é diferente da minha história, não é diferente da sua história. Nossas histórias muitas vezes são marcadas por altos, por baixos, por conquistas, por problemas, por derrotas, por momentos de extrema euforia e momentos muitas vezes de extrema tristeza. Então a Bíblia marca esse momento. E os livros históricos, eles contam essa história de Israel para que nós possamos aprender com esse país, com essa nação, com esse povo que conheceu Deus primeiro, que teve o privilégio de conhecer Deus de forma mais pessoal. Esse povo a quem Deus se revelou no primeiro momento para se fazer conhecido a todos os povos, que é a razão de ser e é a palavra-chave do Velho Testamento, que é povo ou nação. Se você não entender que o Velho Testamento foi escrito para um povo, escrito para uma nação, você não vai entender por que esse livro tem todas essas histórias. Mas os livros das crônicas, de forma especial, é um pouco diferente do livro de Samuel. O livro das crônicas, ele conta só a história dos reis, enquanto que o livro de Samuel, basicamente, segundo Samuel, ele conta essencialmente a história de Davi. Então você tem a história de Davi, e você vai descobrir no capítulo 23 de Davi que tem esse detalhe. Então os valentes de Davi, eles estão nas crônicas dos reis, mas eles estão de forma bem detalhada no livro de Samuel. É no livro de Samuel que você encontra todos os detalhes sobre aqueles homens que lutaram ao lado de Davi e foram aqueles que fizeram ele rei. Quando eu era ainda adolescente, jovem, eu lia esse texto e falava: possivelmente nunca vai existir na história um grande líder se ele não tiver homens valentes ao seu lado. Nem Davi, que era considerado o mais valente da antiguidade, conseguiu reinar ou conquistar sozinho. Alexandre dizia: dei-me 300 homens que não temam a nada, e eu conquistarei o mundo. Spurgeon dizia: me dê 300 homens que não temam a nada, e eu evangelizarei o mundo. Né? Muitas vezes nós não temos noção do que é possível um homem fazer, mas esse texto da Bíblia é um grande incentivo, é um exemplo de superação, é um exemplo de coragem, é um exemplo de força, é um exemplo de determinação, é um exemplo de livramento. Então Deus colocou na vida de Davi um homem chamado José Bassebete,
que só tem 5 coisas sobre ele escritas. Não tem uma biografia, não tem nenhum filme Barsebete 2, Barsebete 3, não existe, né? Não existe algumas coisas. A Bíblia nos dá basicamente 5 informações sobre esse homem. A primeira informação é que ele era filho de Taquemônio. Aí eu digo, será que esse rapaz tem alguma origem asiática? Mas uma coisa, quando você lê esse livro, José de Barsebete, filho de Taquemônio, você aprende algo maravilhoso. Eu aprendi isso desde o começo, que nome feio não é empecilho para você virar gente de boa qualidade. Não é verdade? Quando eu vi assim, eu digo, esse é parecido com o meu, Taquemônio, né? A gente não dá para competir assim no Big Brother, vai dar problema. O que acontece, amados irmãos, é que muitas vezes as pessoas se inibem nos seus sonhos por causa do lugar do nascimento, a origem familiar, o medo. Eu aprendi ao longo da Bíblia que a única coisa que impede você de verdadeiramente alcançar alguns sonhos é não sonhar. Tem um outro sermão que eu vou pregar sobre isso, sobre José, quando José diz assim: sonhei que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante mim. Todo mundo falou, está doido, está com problema. Se sonhar que o sol, a lua e as estrelas se inclinam perante você, já chegou no estágio de quê? Mas isso é outro sermão, tá bom? Então é o seguinte, presta atenção, quando nós olhamos para esse detalhe, filho de Taquemônio, você aprende algumas coisas com esse homem. Primeiro, que ele não era um mito, ele não é um ser mitológico, não é um Hércules da cultura grega, onde alguém foi criado, mas ele não tem pai, não tem mãe, não tem cidade, não tem sepulcro, não tem lugar onde morrer. Não é um ser mitológico. Segundo, ele é um ser humano, parecido com a gente. Ele tem uma história. Se você observar, se você começar a pesquisar, você vai descobrir que esse homem teve uma história humana. Ele era homem igual a nós. Você quer aprender um pouco mais sobre isso? Leia o livro de Tiago, capítulo 5. A Bíblia diz: Elias era homem semelhante a nós. Orou para que não chovesse, não choveu, e depois orou para que chovesse, e choveu. Então, muitas vezes, o berço é limitação para os seus sonhos. Existem meninos que nascem em berços simples e são treinados para sonhar e se tornam pessoas conquistadoras. E existem outros que nascem em berço de ouro, voltam os seus olhares simplesmente para o lugar em que vivem e não se tornam quase que nada na história. Alguém já disse que um dos grandes exemplos sobre motivação da vida é o caso de Napoleão. Napoleão nasceu simples e a sua mãe sempre colocou na sua mente o desejo de que ele fosse um grande homem. E o filho de Napoleão nasceu em berço de ouro e ninguém nem sabe quem ele é. O berço não é impeditivo para que você seja um grande homem ou uma grande mulher, ou um grande conquistador, ou um grande valente. Ainda que a criança nasça ao relento, ele pode sonhar com as estrelas. Amém? Ainda que a criança nasça ao relento, ela pode sonhar em conquistar, ela pode sonhar com as estrelas. A segunda informação que nós temos sobre esse homem é que ele era principal de 3. Quando a gente fala assim, principal de 3, para nós hoje não diz muita coisa, diz? Não diz. Davi teve 3 homens que ele colocou como os chamados principais: José de Barsebete, filho de Taquemônio, vocês podem ler o texto; Eleazar, filho de Dodó, e quem mais? Samar. 3 homens que marcaram a época de Davi. E todos 3 marcaram por causa de uma coisa, por causa de alguns detalhes.
é que em determinados momentos da guerra entre Israel e filisteus, que é uma guerra que continua até hoje, né? Aqueles países da região, aqueles homens, em determinadas circunstâncias, se encontravam sozinhos, sem ninguém, e resolveram sozinhos resolver o problema da guerra. Eleazar era espadachim, né? Vamos pegar os nomes para tentar encontrar aí as profissões dos três. Eleazar era espadachim. Samar, a Bíblia não diz quem ele era, mas diz que um dia o pessoal resolveu invadir a sua fazenda e ele sozinho livrou todo o seu país de uma invasão, e depois o povo todinho voltou só para recolher os despojos. Mas a Bíblia diz que o principal desses três homens, desses três valentes, se chamava Josebe Barsebete. Isso, amados irmãos, tem muito a ver com preparação. Quando eu lia esse texto, a gente aprende uma coisa, que se você prestar atenção, você vai descobrir que quando homens se colocam na mão de Deus, Deus os coloca em posições estratégicas. Quando homens se colocam nas posições de Deus, diante de Deus, Deus os coloca em posições estratégicas. Uma das coisas que nós devemos incentivar aos nossos filhos, devemos incentivar a nós mesmos aos outros é: preparem-se para liderar. Prepare-se para ser líder. Prepare-se para crescer. Prepare-se para encontrar o caminho onde você vai liderar. E se você deseja liderar, não tem outro caminho. Você deve começar lendo a biografia dos grandes líderes. Eu estava em Valadares, se não me engano, por volta do ano de 80, e um amigo velho, um pastor muito experiente, chamado Paulo Viana. Paulo Viana foi um dos grandes pregadores desse país. Quando ele me viu chegando nesse perto, ele me chamou do lado e vou te dar 5 minutos de conselho. A maioria das pessoas que eu falo nunca me ouvem, mas se você me ouvir, vai ser muito bom para a sua vida. Eu fiquei assim meio assustado, né? Com aquele chamado assim meio... Que foi, Paulo? Que é? Ele falou: vou te dar um conselho, leia todos os clássicos. Todo homem que fala em público deveria ler os clássicos. Eu voltei para casa e falei: Paulo Viana tem razão. Eu comecei a procurar ler, né? Naquele ano fiz muitas leituras nesse sentido. Toda pessoa que deseja ser líder deve conhecer a biografia dos grandes líderes. Na década de 90 eu li muitas biografias. É interessante que quando você lê a biografia de grandes homens, você também é motivado. Josebe Barsebete era o principal guerreiro da sua época. Chegou ao posto de melhor soldado da sua geração. Eu não quero contar muitos detalhes, mas eu quero apenas motivar cada um de nós, no sentido de que nós coloquemos diante das nossas vidas projetos para o nosso viver que sejam projetos especiais. Porque alguém só chega em determinado lugar quando pensa em chegar lá, quando dá alguns passos. Josebe Barsebete nasceu num lugar que nós não sabemos. Era filho de uma família que não tem tradição bíblica. A sua família não tem tradição de guerreiros, a sua família não tem tradição de heróis, a sua família não tem tradição real, a sua família não tem tradição na história bíblica, a sua família não tem tradição de profetas, a sua família não tem tradição de livramento de Deus, a sua família não tem um monte de coisas que muitas famílias de Israel tinham. Mas Deus o abençoou e ele se transformou no principal de três. A terceira informação sobre esse homem é que ele brandiu a sua lança. Ele não matou 800 homens no tapa, né? Nem matou os 800 homens dizendo assim: tá tudo amarrado, agora eu vou matar um por um. Não foi assim, né? Você tem que entender que ele brandiu a sua lança. Quando
eu tomo esse texto nas mãos, eu me lembro de assim, puxa vida, esse cara devia ser muito bom. É por isso que eu volto, eu assisti muito desse filme, eu gostava muito de filme samurai, né, japonês, aquela história toda. Eu falei, se você fizer as contas, você vai descobrir que nem Rambo mata tanta gente como esse homem. Você pode pegar um filme de Rambo e contar que não dá. Só dá uns pouco lá, 5 minutos, não dá conta, a conta não bate, não fecha. Mas se você descobrir, você vai descobrir que esse homem era um profissional de elite. Não tem como não ser. Ele era um grande profissional. Uma época de guerra, não é verdade? Época de confrontos. Ele era um homem preparado para a guerra. Eu acho que extremamente preparado emocionalmente, porque não se abalou quando viu a sua grande diferença. 1 contra 800, fosse no meu caso, já começava 800, não dava, só pelo menos, 8 fosse 8, a maioria de nós, não é verdade? Daria um trimelique. Então, toda vez que eu tenho assim, uma situação, uma dificuldade, eu falo assim, imagine se você estivesse no lugar de José de Bacebete, ficava mole, que coragem, rapaz, é o incentivo do texto para todos nós, não é? Então, ele, preparado emocionalmente para enfrentar a desvantagem, para ver as armas do inimigo, para ouvir os gritos do inimigo, para ouvir o barulho, um homem preparado para enfrentar a vida, brandiu a sua lança, acreditava na sua lança. Uma das entrevistas que mais me influenciaram foi a entrevista de um bailarino chamado Rudolfo Nureyev, que, para quem tem mais de 15 anos aqui, deve ter conhecido, era um famoso bailarino russo, que durante muitos anos foi um homem que fez muito sucesso no mundo, e eu assisti a sua última entrevista antes de morrer. E o repórter perguntou para ele, Rudolfo Nureyev, o que foi que te fez chegar onde você chegou sendo bailarino, uma profissão que não consegue dar riqueza, você conseguiu riqueza, conseguiu fama, conseguiu muitas coisas. Ele fala assim, o que mais me ajudou na vida foi o dom que Deus me deu. O dom de dançar. E do dom que Deus me deu, eu fiz fama. Do dom que Deus me deu, eu fiz fortuna. Do dom que Deus me deu, eu fiz sucesso. Falei assim, rapaz, só precisava ser presbiteriano. Tá tudo. Entrevista assim de boa qualidade. O dom de Deus. Ele falou, foi um dom de Deus que abençoou a minha vida. E muitas vezes nós não valorizamos aquele dom que nós temos. Eu ouso dizer, não sei se é verdade, mas contas que a avó de Cacá era aqui da primeira igreja presbiteriana da Taguatinga, né? E o menino vivia jogando bola, e ela na safra, lá na casa de nós estava falando, ô irmãos, olha para o meu filho, não sabe fazer nada, só sabe jogar bola. Não quer fazer nada, só quer jogar bola. Imagine se Deus tivesse ouvido a oração das irmãs, o mundo teria perdido um craque. Às vezes o menino quer cantar, às vezes o menino quer fazer alguma coisa, a gente não valoriza. Não valoriza. O dom de Deus em nós é precioso para nos fazer líderes. O dom de Deus em nós é suficiente para nos dar o pão com abundância, o pão com fartura. É o dom de Deus. Eu decidi escrever para valer depois que eu ouvi a entrevista de Rudolfo Nureyev. Eu passei um dia em casa e falei, puxa vida, rapaz, que cara inteligente. Ele falou que o dom de Deus é quem... Então, qual é meu dom? Qual é o seu dom? Deus te deu, pode ter certeza que Deus te deu habilidades. Use profundamente a sua habilidade e Deus vai te abençoar. Ele brandiu a sua lança. O que ele sabia fazer? Ele não usou a arma de outras pessoas. Ele não usou a espada de Davi, não usou outros detalhes místicos, mas ele brandiu a sua lança, a lança com a qual ele treinou na infância, cresceu e uma série de outras coisas. Tem um sermão que eu prego sobre Davi, que eu falo sobre funda. Não sei quantos aqui conhecem a funda, porque Davi girou a funda e acertou Golias. Eu sou da roça, fui criado na roça, na fazenda do meu avô, tinha muita gente que atirava de funda. E tinha um cara lá que chamava Lunga. Lunga era um atirador de funda de primeiro. Já vi um homem fazer com a funda, coisa que a gente não admira. Ele colocava um cesto de pedra assim na funda, e uma vez ele quebrou a cabeça de uma estaca de aroeira, que foi um negócio
violento, era um tiro. A gente fala assim, mas Davi, aí a gente espiritualiza o texto, Davi fala assim, não, Davi matou o gigante com uma pedrinha colocou a pedrinha na funda, não, mas a especialidade de Davi, a capacidade de atirar bem, de atirar certo, de atirar com força, e dar o tiro perfeito, derrubou Golias. Ele brandiu a sua. O que você sabe fazer, faça da melhor maneira possível. Ele brandiu a sua lança contra 800 e feriu. Aí tem mais uma outra informação, que é a quarta informação, contra 800. Se alguém tem calculadora aí, pode pegar 800 dividido por 24, faz a conta aí para você ver como é que o negócio é. O ritmo foi rápido. Existe uma outra tradução, se você observar a tradução corrigida, que fala que ele era um homem enérgico, cheio de energia. Mas uma coisa que a gente aprende na vida e que sempre é obstáculo para todos nós, é que quando as dificuldades são muitas e os itens favoráveis são poucos, nós somos permanentemente tentados a desistir. Olha, ele podia ter matado só 100 naquele dia, não, vou matar 100 hoje, 100 amanhã, podia? Em 8 dias eu acabo com esse. Podia ou não podia? Ele podia ter dividido o problema em dois, não, vou matar 400 hoje e 400 amanhã. As desvantagens são gigantescas da vida. Às vezes você está numa fila de um concurso que tem 10 mil. Tem 10 mil. Se tiver 10 mil, se você pensar assim, não tem jeito, você não chega lá. Não é verdade? Às vezes você está num projeto que tem muita dificuldade. Mas eu vou vencer uma. Ou superar uma por uma. Vou levar a cabo, vou conseguir cumprir as metas. Então nós aprendemos que esse homem, ele brandiu a sua lança contra 800 pessoas. Certamente esse dia na vida de José e Bacebete foi um dia de muita determinação. Eu li, não me lembro aonde, alguém já disse que se nós formos suficientemente determinados, se a vontade de vencer em nós for maior do que a vontade de desistir, certamente nós chegaremos ao lugar que nós planejamos. Existem circunstâncias que nos levam a voltar, a retroceder, mas a vontade de continuar tem que ser maior do que a vontade de desistir. Eu vou encerrar essa mensagem com a última afirmação, é que ele resolveu os problemas de uma só vez. Existem histórias interessantes, né? Muitas histórias. Ontem, eu estava com saudade, eu assisti o Poderoso Chefão ontem de Volta com Calma, que é um filme, que, às vezes, clássico aí, que a gente foi assistindo, e o filme tem algumas lições interessantes, né? Mas eu gosto muito do final do filme, porque eu gosto muito daquelas partes, não de violência, mas eu gosto daquelas partes de conselho, onde o homem velho ensina o jovem a vencer, a triunfar, a resolver os problemas, onde o ancião, aquela pessoa de sabedoria, e resolve aqueles problemas que aparentemente não tem solução. E no final do filme tem a última conversa lá, né, entre pai e filho, você descobre, e o menino, eu acho que a essência do filme é que o menino aprendeu tudo que o pai tinha para lhe ensinar e fez conforme o pai lhe mandou. Mas no final tem uma frase que eu acho interessante. Ele falou: hoje eu decidi resolver todos os problemas da família. Não deixei nada para amanhã. Quando ele se prepara para matar o cunhado, porque o cunhado havia traído a família, né, ele vai lá e comete aquela barbaridade. Mas hoje eu resolvi acabar com todos os problemas da família. Nós aprendemos muito com esse homem. Pela sua capacidade, ele podia ter dividido o seu problema em várias etapas, mas teve um dia na vida que ele se levantou para resolver os seus problemas. Eu imagino esse texto mais ou menos da seguinte maneira.
Aquele homem estava lá um dia cercado e o nome dele, possivelmente como o principal de 3, começou a correr entre os exércitos inimigos. E os filisteus devem ter sentado lá o comando de guerra e falaram o seguinte: olha, vamos matar o principal capitão de Davi. Vamos matar o principal capitão de Davi. E como é que nós vamos fazer isso? Manda um pilotão especial, junta aí uns 800 soldados e peguem esse cabra hoje. Não, né? O rei filisteu deve ter dado mais ou menos assim: não deixe para amanhã. Aí aconteceu o dia. José Bassebete levanta de manhã, vê aquele sol nascendo, e quando ele vê o sol nascendo, antes do sol nascer, ele já vê todo um acampamento filisteu. Ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Ele começa a analisar as hipóteses. Primeira hipótese: saída estratégica do leão da montanha, saída pela direita, correr com 800 homens atrás dele. Ele falou: não, eu nunca fui um homem de correr de confronto. Eu vou enfrentar hoje. O dia da minha decisão é hoje. Ou estes filisteus me matam, ou hoje eu resolvo esse problema. Possivelmente de noite ele estava lá tomando café com a sua família, dizendo assim: meus filhos, se lembrem disso. Hoje foi o dia que eu nasci, que eu me levantei marcado para morrer. Mas hoje foi o dia que eu acabei com os meus inimigos. Não se esqueçam desse dia jamais. E o cronista real gravou. É interessante que a biografia de José Bassebete não fala nenhuma vez em Deus. Tudo que tem sobre ele não tem nada dizendo que Deus o ajudou. Mas é claro que Deus o ajudou. Porque ele, apesar de ser um homem de família simples, apesar de ser líder entre líderes, apesar de saber usar com perícia a sua lança, apesar de ter força de vontade de ferir todos os seus inimigos de uma vez, ele jamais teria sido bem sucedido se Deus não lhe desse força para lutar, força para vencer. Amém? Amém, irmãos? Não vamos sair matando 800 por aí, não, senão vai ter um problema muito sério em Brasília amanhã, tá bom? Mas que Deus nos dê força para lutar, força para vencer, força para superar todas as dificuldades que aparecerem diante de nós no ano de 2013. Vamos ficar de pé, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Deus, pela vida deste homem, valente, soldado, guerreiro, cuja disposição de coração, cuja disposição de vida foi maior do que a quantidade de inimigos que ele tinha. Concede, Deus, força ao teu povo, concede força à tua igreja, ânimo aos teus soldados, entusiasmo aos teus valentes, para um ano de luta, para um ano de vitórias, para um ano de bênção. Obrigado, Pai, porque muito mais do que a força que o Senhor concedeu a José Bassebete, é a presença de Jesus todos os dias conosco, muito maior, muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais capaz. Permita, Senhor, que nesses dias de 2013, a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas possa ser força e coragem, alento para lutar, para vencer, para conquistar, e que no nome de Jesus, depois de passadas as lutas e as aflições, nós possamos olhar para trás
e ver que o Senhor verdadeiramente esteve conosco. No nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Podem sentar, queridos. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração inteiro.